Pessoal, então como é que a gente vai fazer para realizar essa atividade de simulação que consiste em medir as correntes de polarização de um amplificador operacional? Então vamos entender primeiro o circuito que a gente vai estar utilizando, tá? O circuito que a gente vai utilizar é esse aqui para medir a corrente da entrada positiva, a corrente IB1, tá? Vamos entender, né, por que a gente usa esse circuito aí, tá? Ele não tem tensão de entrada, ou seja, a gente quer que a corrente de polarização IB1 gere uma tensão de entrada que provoque uma tensão de saída, né? Então vamos analisar aqui, né? A gente tem aqui a tensão 0 menos a tensão no ponto X divididos por R2 dá a corrente em R2, né? Então a gente tem aqui a corrente em R2, tá? Vou chamar de I2, tá? Que seria essa primeira parcela. E aí depois a gente tem aqui IB2 e tem uma outra corrente aqui relativa à resistência R1, que eu vou chamar aqui de I1, tá? E a corrente I1, eu vou calcular como sendo a tensão Vx menos a tensão de saída divididos por R1, tá? Então I2 tem que ser igual a I1 mais IB2, tá? Então essa é a análise aí de Kirchhoff somatória das correntes, tá? Num nó tem que ser igual a zero, tá? Ou a somatória das tensões que entram tem que ser a somatória das tensões que saem, tá? Ok? E aí qual é a tensão Vx, tá? Aí eu tenho que lembrar o seguinte, né? Aqui eu tenho aquele curto-circuito virtual, ou seja, a tensão do ponto X é a mesma tensão da V1 aqui da entrada positiva. E qual que é a tensão aqui V1? Se eu considero um amplificador real que tem uma corrente IB1 e a corrente está subindo, então eu tenho uma tensão aqui, ó, que é IB1 vezes R3 na tensão V1, tá? Então VI1, tá? VI1 é igual a menos IB1 R3, certo? Isso quer dizer que a tensão Vx é igual a VI1, ou seja, Vx é menos IB1 R3. Então substituindo aí Vx aqui na nossa fórmula, a gente tem que menos IB1R3 aqui, né? Que daí com o sinal menos aqui ficou positivo, divididos por R2, e aqui menos IB1R3 menos Vout divididos por R1 mais IB2, tá? Vou passar agora o R1 aqui multiplicando aqui para o lado da esquerda, tá? Ou melhor, passar primeiro o IB2 aqui subtraindo e agora o R1 multiplicando, tá? Então o R1 está multiplicando agora o primeiro e o segundo termo, né? E aqui daí fica só menos IB1R3 e menos a tensão Vout, né? Aí passo o Vout agora para a esquerda e passo o restante, vai ficar negativo, aqui vai ficar positivo e aqui não muda, né? Então vou ter essa expressão aqui, tá? E aí colocando aqui o R3 em evidência e o IB1 também, eu vou ter aqui menos R1 por R2 mais 1, que multiplica R3 e IB1, mais R1 e IB2, ficou igual aqui, tá? Aí eu posso fazer a seguinte consideração, tá? Se esse fator aqui, R1 mais R2, R1 dividido por R2 mais 1 vezes R3 for muito maior que R1, eu posso desprezar esse termo aqui, ó, que tem IB2, tá? Porque eu quero o resultado da medição devido a IB1, tá? Então, se eu fizer esse ganho aqui, porque veja que as correntes IB1 e IB2, elas devem ter um valor próximo, muito próximo, tá? Então, se eu fizer esse fator aqui que multiplica IB1 muito maior que R1, obviamente que a soma aqui com R1 e IB2 praticamente não vai dar diferença, tá? E é isso que a gente vai fazer, que é a condição necessária para que essa medição dê certo, ok? Então vamos ver aqui um exemplo com valores de resistências reais, tá? Então aqui coloquei R1 10K, R2 780 e R3 1 mega ohm, né? Então vamos pegar a fórmula que a gente acabou de deduzir, que é essa aqui, né? E vamos substituir os valores aí numéricos. R1 é 10K, R2 é 780, R3 1 mega. Então fica 10K por 780 mais 1 mega IB1. Se aqui o 10K por 780 mais 1 vezes 1 mega for muito maior que 10K, tá? Que é o valor da resistência R1. Então, resolvendo aqui, ó, vai dar menos 13,82 mega IB1, tá?
Aqui esse parâmetro aqui dá 13.82, né? Vezes 1 mega dá 13.82 mega. E aí aqui a gente vai ver que a condição se é válida, ou seja, 13.82 mega é muito maior, né? É cerca de 1000 vezes maior que 10K. Então eu posso sim fazer isso. E aí para eu encontrar a corrente IB1, eu sei que IB1 vai ser menos a tensão Vout divididos por 13.82 mega, tá? Então na hora de você fazer essa medição, você vai usar essa equação, tá? Vai dividir por 13.82 mega. Como que funciona para a corrente IB2, a corrente da parte negativa? Vamos lá, tá? A gente usa um circuito um pouquinho diferente, ou seja, a gente tirou o R daqui da entrada positiva e passou para a entrada negativa, tá? Para que a corrente IB2 gere uma tensão aqui, né, na entrada que provoque uma tensão na saída, tá? Então, de novo, aqui eu vou fazer aquela mesma análise, né? Eu tenho uma corrente aqui, vou chamar de I2, e aqui tem uma corrente I1 para o R1, tá? E aí aplico o Kirchhoff, ou seja, I2 tem que ser igual a I1 mais IB2, tá? A corrente I2 aqui, ó, ela é 0 menos a tensão Vx divididos por R2, tá? Isso aqui é I2. A corrente I1 é a tensão Vx menos a tensão Vout divididos por R1, tá? E a corrente IB2, né? Aí aqui eu tenho que enxergar o seguinte, né? O que é a tensão Vx? Bom, a primeira coisa que eu tenho que ver é que isso aqui é um curto-circuito virtual, ou seja, aqui é 0 volts, né? Então, a tensão que eu tenho Vx aqui vai ser R3 vezes IB2, né? Então, aqui eu vou ter Vx é igual a mais IB2 vezes R3. Então, substituindo, né, aqui esse termo aqui, né, nos Vx aqui de cima, eu vou ter que menos IB2R3 por R2 é igual a IB2R3 menos Vout divididos por R1 mais IB2, né? Aí passo o IB2 para a esquerda, né? Subtraindo, ele aparece subtraindo. E agora eu vou passar aqui o R1 para o outro lado, multiplicando os dois termos, né? Então vou ter aqui menos R1 IB2R3 por R2 menos R1 IB2, né? Por fim, vou isolar a variável Vout, né? Então daí vai ficar positivo aqui, né? Aqui fica o R3 continua positivo e o R1 e B2 fica positivo, que passa por outro lado, tá? E rearranjando aqui eu posso ver que eu tenho R3 e R3 aqui, né? E eu tenho IB2 e IB2. Então vou colocar em evidência, tá? Chegar numa fórmula próxima da anterior que a gente viu, né? No outro caso, R1 por R2 mais 1 vezes R3 e IB2, tá? E aí aqui somando tudo, colocando tudo que está em função de IB2, agora aqui não tem a outra, a gente precisa fazer aquela consideração que a gente fez no outro caso, a gente tem a fórmula completa, tá? Que é essa aqui, né? Então vai ser, a tensão de saída vai ser R1 por R2 mais 1 vezes R3 mais R1 vezes IB2, né? E aí, se eu quiser obter o IB2, é só eu passar todo esse termo em colchetes dividindo Vout. Vamos ver o exemplo numérico, tá? Então aqui 780, tá? Veja que sempre a resistência que está com a corrente de polarização é uma resistência alta, porque as correntes de polarização estão na ordem de nanoamperes, tá? Para gerar uma tensão de entrada razoavelmente elevada, tá? E R1 é 10K. Então, colocando aqui na fórmula, vou substituir R1 por 10K, R2 780, R3 1 mega, R1 10K. Tá? 10K por 780 mais 1 vezes 1 mega mais 10K, tá? Isso vai dar 13.82 mais 10K, isso aqui vai dar 13.83, aqui seria 83, né, para ser mais correto, tá? 13.83 mega, tá? Porque é 10 mais 13.82, 10K mais 13.82 mega dá 13.83, tá? Então aqui vai ficar IB1 é menos Vout dividido por 13.83 mega, tá? É uma diferença mínima, dá até para usar a mesma fórmula para os dois casos, tá? Veja que a fórmula é muito parecida, ok? Então esses vão ser as duas fórmulas que vocês vão usar, tá? E o circuito você pode usar esse aqui mesmo. Então vamos lá para o multisim, né? Então aqui no multisim, tá?
temos aqui o circuito para medir a corrente IB1, né? Deixa eu ver se está igual aqui. IB2 é negativa, IB1... esse aqui, na verdade, é IB2, né? Tá errado aqui, tá, pessoal? IB2, tá? Que foi a última que a gente viu aqui, tá? Então, esse circuito você vai montar, por exemplo, aqui eu estou fazendo para o LM741CM. Coloquei alimentação 15 e menos 15, né? É bom colocar uma alimentação razoavelmente alta. Aqui tá, normalmente 10 a 15 volts tá bom, né? Simétrico. E coloquei os valores aqui que a gente colocou ali, né? 780, 1 mega e 10K. E aí aqui, executando, tá? Eu vou ver que a tensão que eu tenho aqui, deixa eu só colocar aqui maior para vocês enxergarem bem, né? Vamos colocar aqui numa fonte maior, tá? Eu tenho uma tensão de 1.42, né? Então se eu fizer aqui 1.42, vamos pegar aqui a calculadora, tá? 1.42 divididos por 13.83, né? Mega, né? Vai dar aqui 0.102, né? Vezes micro, né? Que seria 102,67 aí nanoamperes, que é o que eu coloquei aqui, tá? Tá um pouquinho diferente, só 102,67, tá? Veja que é a mesma fórmula que a gente viu aqui, tá? 13.83 mega, eu divido aqui 1.42 por 13.83, que foi o que eu fiz aqui, tá? Então achei a corrente IB2, tá? E a IB1 eu faço esse circuito aqui, né? É só trocar o resistor de 1 mega aqui do pino negativo para o pino positivo, ó, tá? E aí faço novamente aqui a simulação, tá? E aqui eu divido aqui, né, deu 785, né, negativo. Lembra que aqui a IB1 é negativo, né, menos Vout, né? Então aqui vai dar menos 785 milivolts divididos por 13.82, deu 56,8 nano. Acho que é isso aqui, tá? Deixa eu fazer aqui só pra gente ter certeza, tá? Calculadora... Então aqui vamos ter aqui 0.785 divididos por 13.82, tá? Isso aqui vai dar um resultado em nano, né? Em micro ou 56,8 nanoamperes, tá? Então tá aí o resultado. Se você olhar no 741, ele vai ter a corrente dele, ela tá em torno de pelo menos 80 nano, né? Então tá razoavelmente aqui dentro do que a gente espera, 56 e 102, né? Tá tendo um desbalanceamento bem grande aqui entre as correntes, uma tá bem quase o dobro da outra, tá? Isso é ruim, porque esse desbalanceamento gera uma tensão de offset maior, ou seja, quando você coloca as duas entradas no mesma tensão, aqui não vai dar uma tensão zero, né? Na saída, tá? Então é assim que vocês medem, aí vocês vão lá na planilha compartilhada, tá? E vai colocar lá o IB1 que você mediu, o IB2, né? Aqui no meu caso, IB1 foi 56,8, então vou colocar aqui 56,8 nanoamperes. IB2 foi 102,67, tá? Nanoamperes. O IB do datasheet do 741, se não me engano, é 80 nanoamperes, o IB mínimo, né? Aqui ele está com uma delas com IB um pouquinho maior, tá? E o LM741C, é bom você colocar todas as letras que tem aqui, tá? LM741CM, tá? Para eu poder identificar certinho qual o amp-op que você usou, caso dê algum problema, ok? Então a atividade é essa, você coloca depois a fotinho de um dos circuitos que você usou para medir, tá? Você vai aqui na especificação de projeto, tem os teus amp-ops que você utilizar, tá? Caso o teu amp-op de tensão zero aqui, é que ele deve estar ideal, ou seja, ele não tem corrente de polarização nele. Aí tente usar um outro tipo de amp-op, né? Às vezes tem o 324, tem o LM, tem o CA324, pegue um outro prefixo do 324 ou do 358, tá? Se der zero, tá? Se a tensão na saída der zero, quer dizer que ele não tá, o modelo dele não está comportando corrente de polarização,
Ok, pessoal? Então era isso que a gente tinha para falar sobre essa atividade.